Oi, gente! Oi, gente! Começando mais um vídeo aí para vocês. Decidi gravar hoje aqui numa Academia Yumi. Faz tempo que eu não tava gravando, né? Não sei se vocês assistiram o outro vídeo que eu tava tirando mato. E foi em agosto e agora já é outubro. Tá largado? Acho que Agora, não. Tá largado? Não, mas é que da outra vez eu postei falando que a gente ia começar, que a gente começou a ir, né, no médico pra ver. Se vocês não sabem, a gente tem 7 anos de casado, a gente mora no Japão e a gente não tem filhos ainda. Então a gente tá nessa busca para ter filhos, né? E esse ano a gente decidiu ir pro médico, porque a gente até então a gente tinha muito medo de encontrar alguma coisa e a gente não tinha coragem pra ir no médico, né? E eu não queria mostrar minhas coisas também. Inclusive eu falei no outro vídeo, arrancando o mato da casa sozinha, falando só com vocês. E aí eu falei que eu decidi ir pro médico, porque eu senti que quem espera se prepara, né? Aí uma pessoa comentou pra gente, fala pra gente melhor, né? Como que tá sendo, como que como que fala isso que a gente tá fazendo? Esse processo. Como que tá sendo esse processo de ir no ginecologista e fazer os exames no Japão. Porque talvez muitas pessoas passam por isso aqui, que são brasileiros, e não sabem como que é o processo. Então, a gente veio aqui falar sobre isso para ajudar as pessoas que não sabem, né? Porque a gente, por exemplo, a gente fala Nihongo, a gente fala japonês. Então, eu pesquiso e vejo muitas mulheres do Japão, japonesas, postando sobre isso. Eu acompanho muitas mulheres que são tentantes ou que estão no processo também como a gente. E elas vão falando o que tá acontecendo na vida delas e assim eu aprendo, né? Como que acontece no ginecologista e os exames. Mas pra quem não sabe, né? O japonês, acho que ia ficar difícil, então por isso que a gente veio aqui conversar sobre isso. Né, bobo? Você quer falar alguma coisa, bobo? Se você quiser falar, você fala, tá? Então, gente, pra começar, a gente primeiro decidiu ir, né? A gente ligou lá pro... No começo a gente queria ir no hospital. Só que a gente ficou sabendo que agora não pode você chegar aí no hospital e querer fazer uma consulta. Aí você vai pagar muito mais caro, ou às vezes não sabe nem se vai ser atendido ou não. E que agora você tem que ser encaminhado para o hospital. Então você vai em alguma clínica perto da sua casa e trata lá. Se for algo muito sério, aí eles te encaminham para o hospital. Nem isso a gente sabia, na verdade. Aí a gente tava pesquisando de ir no hospital grande daqui da região. Aí eu falei pra minha amiga, falando, nossa, eu acho que eu decidi, a gente vai no hospital e eu vou... Aí ela perguntou, onde que você vai? Eu falei, eu vou no hospital tal. Aí ela, mas você sabe que vai ficar caro, né? Porque se você vai, se for direto, a partir de outubro, sei lá. Não, faz tempo. Faz tempo já? A partir de uns tempos aí, mudou e não pode mais ir direto pro hospital grande. Senão você vai ter que pagar, cada vez que você for lá, você vai ter que pagar um tantão que não precisaria, né, normalmente. Aí eu não sabia disso. Aí eu fui pesquisar, era isso mesmo. Então aí eu falei, então a gente tem que procurar uma clínica. E se a clínica escrever alguma coisa pra ir pro hospital, aí dá pra ir pro hospital, entendeu? Então só se for uma coisa grave que Você falou isso já? Você repetiu o que eu falei. E até onde que eu falei agora? Não, então a gente viu que a gente tinha que procurar a clínica primeiro. Então eu comecei a pesquisar um monte de clínica no Google mesmo, né? Na região aqui e olhar os kuchikomi, como que fala? Os comentários, avaliação pelo Google, né? Aí eu vi várias assim, aí eu escolhi um e liguei lá. Normalmente não dá pra ir de supetão nesses lugares, gente. Sempre você tem que ligar e fazer a reserva, porque não dá pra ir assim, do nada ir lá. Só se for, acho que em último caso, sei lá, emergência. Mas
se você só vai lá pra fazer uma consulta, não tem como você chegar de supetão. Aí a gente fez, então, eu liguei lá, né? Ou você que ligou? Você que... Eu liguei lá e a gente marcou. E aí a gente foi junto, nós dois, né, bom? Aí no primeiro dia, ele fez o ultrassom por dentro, né? E aí, ele falou que ia começar a acompanhar a gente, né? Ele falou assim, o tamanho do seu... Não é óvulo, é a casinha que tá o óvulo em Nihongo, em japonês. Ovário? Não é não. Não. Será que é ovário? Folículo. Ovário é onde fica os óvulos. Então, aí ele falou, em japonês, o folículo se chama ranho, né? Então, o tamanho dessa casinha do óvulo, que dá pra saber se vai ovular ou não. Aí, ele mediu lá e falou, tá tal centímetro ainda. Então, vem daqui 2 dias, que daí vai crescer. Aí, a gente foi lá, dali 2 dias, a gente foi lá de novo. E aí, ele falou assim, aí mediu de novo, né? Ele falou, não chegou no tem que chegar até 2 centímetros, assim, né? Não chegou ainda, vem daqui 2 dias. Aí, quando chega 2 centímetros, ele também faz o exame do xixi, né? Pra ver o hormônio, pra ver se você tá na época fértil ou não. Aí, com isso, ele fala pra você, o dia de vocês se amarem é amanhã e daqui 2 dias. Ele dá uns 2 dias assim, né? Pra mais ou menos. Aí, depois desses dias, ele manda voltar lá pra ver se você ovulou mesmo ou não. Aí a gente voltava lá, ele fala, tal dia vem aqui de novo. Aí marcava o dia, e aí tal dia ia lá. Aí ele perguntava se conseguiu, né, fazendo esses dias que ele falou. E depois ele verificava se ovulou. E no nosso caso, sempre tava normal, ovulou, né, bom? Tipo, a gente percebeu que eu não tenho problema na ovulação. Aí depois a gente fez qual exame? A gente fez uns 2. É que fica até ovular. Depois que ovular é só depois que vê se veio a menstruação ou não. Aí depois durante não precisa ir. Aí depois de tantos dias do ciclo, aí tem que voltar lá para acompanhar o tamanho desse daí que vai crescendo até ovular. Depois que ovula, aí não precisa ir mais. É todo mês assim. Primeiro ele falou que faz de 6 meses a 1 ano, eles vão ver que eles chamam de Taimingu, que é pra... O que é Taimingu? Método Taimingu. Método de timing. E vai vendo esse tamanho que é o natural. Ovulação. Que é o natural. Eu que vou falar, você vai que vai falar? Fala aí. Esse método e vai vendo que vai crescendo e se ovulou ou não. Isso é tipo ver o timing que fez a ovulação e ter a relação naquele tempo. Ajustar para ter a ovulação com a relação. Aí a gente fez meio que 2 ciclos desse daí. Aí a médica falou... Aí fez 3. Aí falou, quer fazer o seu exame também? Ela falou pra mim, né? Porque não adianta também estar fazendo o exame dela e se eu tiver problema. Aí falou, tem como você procurar uma clínica e fazer por conta ou você faz aqui com a gente. Aí eu falei, já tá aqui, já faz aqui, né? Aí quando você for querer fazer, tem que ser bem no período que a Yumi tiver menstruada. Aí eu falei, beleza, então a gente marcou isso, aí eles dão um potinho, aí você tem que colocar lá e levar para eles. E o estranho é que você tem que avisar que você vai fazer agora, colocar no potinho e não pode esfriar. Você tem que amarrar a toalha e deixar lá e levar na clínica, que lá eles fazem o exame. E dentro disso tinha como ver também o exame de hormônio no tempo que a Yumi estava menstruada também, que é um outro tipo de ver os hormônios dela também. Então a gente fez 2 coisas no mesmo dia. Tentou fazer pelo menos, né? Só que aí tinha passado dos dias lá do que tinha que ser do dela lá, só que deu errado. Aí só que o meu deu para fazer no dia e o resultado saiu praticamente no dia. E falou que o meu não tinha problema nenhum. E a gente tá isso. Ele falou que
nesse método, desse jeito, né, de ver o tempo da ovulação e ter a relação, né, vendo esse tempo, né, que eles dizem que olham 6 meses mais ou menos para ver, porque às vezes está tendo dificuldade de bater ali no dia certo ou algum outro problema. Aí se mesmo fazendo 6 meses disso não engravidar, aí que eles começam a procurar e ver uma outra forma de fazer. Então a gente está nesse meio caminho ainda. A gente passou 3 ciclos, né? E da última vez que eu fiquei menstruada, deu para fazer o exame de sangue meu, né? Que eles fazem o exame de sangue do hormônio para ver se tá desregulado, e de tireoide também. E o meu tava tudo certinho, não tenho tireoide também. E aqui fica cutucando Paraná agora, tá? Então, por enquanto, todos os exames que a gente fez não deu nada, né, Bubu? Já levei... teve um dia que o meu folículo tava bem grande. Passou da medida, né? Passou da medida, 2,3 centímetros, eu acho. Aí a mulher deu injeção na minha bunda pra ovular. Que em menos de 24 horas faz ovular. Então nesse daí ela falou, então hoje vocês vão saindo daqui já, né? Porque em menos de 24 horas você vai ovular. Mas mesmo assim não deu, gente. E é isso, o processo, né? A gente tá nesse processo. Então, conforme for passando, a gente pode vir aqui falando pra vocês como que tá sendo o nosso processo. E não é fácil, né, Bubu? Não é fácil. Não é caro. Do dinheiro. Mas não é caro, é a mesma coisa que você tipo, vai lá pagar milão, meio pouquinho por vez. Que vai. O primeiro sempre é mais caro. Ou quando você faz algum exame desse que eu fiz, exame de sangue, ele dá tipo 1 milhão a mais. Mas isso não é nada comparando assim, né? E eu tinha na cabeça que era um negócio muito absurdo de caro. Ser acompanhado, fazer pro médico não sei o que, essa parte de gravidez, porque não sei, a gente ouvia falar que era caro. Não, é porque antigamente não dava pra usar o Roquem. Aí agora pode, né? Porque gravidez não é doença. Então você querer engravidar também não é um tratamento. Então, dependendo de como você quer, antigamente, né, queria fazer, o seguro não cobria. Mas agora, você vai lá, você entrega seu Roquem ali, o Chacai Roquem, Cocuminho, eles cobrem normal. Né? Então não é tão caro assim. Tem gente que às vezes desanima por causa disso. E até mesmo aqueles tratamentos que como é que chama? Não é artificial, como é que chama? Taiga disso aí. Fertilização in vitro. Esses assim também não é tão caro, disseram, que o seguro está cobrindo também, mas só que tem que ter esse processo de 6 meses, meio que para não é que provar, mas tem uma justificação. Lá eles estão tentando e tá difícil de engravidar. Aí o seguro, o Cocuminho Chacai, sim, consegue cobrir, porque várias prefeituras agora tá tendo esse incentivo para as pessoas terem filhos. Então não tem por que eles deixarem caro um negócio desse, né? E um tempo atrás não cobria e ficava muito, muito caro. Eu já ouvi falar que era 200 mil, 300 mil uma vez que fosse tentar fazer. E se não desse nessa aí, ia ser mais 200, 300. Né? Mas agora, a gente viu uma youtuber japonesa que ela fez várias vezes e nesse tempo que ela ficou usando, ela gastou 600 mil, mas voltou tanto da prefeitura, ela tinha um negócio assim, que não sei o que lá, e no final das contas ela não pagou praticamente nada, né? Então é uma coisa muito fácil agora, né? Só precisa buscar, né, no lugar certo, não acreditar nessas mentiras como a gente também achava que era, e a gente está fazendo vídeo para mostrar que não é tudo isso. Isso. É que a gente queria
mas a gente não estava com pressa ou preocupado com isso, né? Não é que... Como é que fala? A gente estava tipo, ó, se vier veio, se não vier a gente vai viver na vida enquanto não vem, né? Tanto é que a Yumi tinha o termômetro para medir, né? Que quem engravida tem que ficar medindo, vendo a temperatura de manhã e tudo mais, né? Ela tinha um que a gente tipo, tinha comprado uma época, mas não tinha dado muito bola para isso e não fez, né? E não estava medindo fazia anos, né? Então é uma coisa que a gente não estava relaxado porque a gente não estava tão preocupado com isso. Mas depois que a gente começou a ir na clínica, eles deram tipo uma tabela assim para ir marcando o gráfico, a temperatura todo dia, né? Desde lá eu tá marcando certinho, né? E dá para ver mesmo assim tipo o alto e baixo, né? E que isso influencia, né, na ovulação, e dá pra ter ver, né, quando que vai, quando que não vai, né, se ovulou ou não, dá pra ter uma noção. E a gente viu que o que ela achava que era coisas que, tipo, ela achava que tava pra ovular, não tinha nada a ver. O que ela sentia, tipo, nesse negócio de TPM e tudo mais que a mulher tem, né? No tempo que ela achava que era que eu tava ovulando, que tava ovulando, não tinha nada a ver com o que ela tava sentindo. Então deu para perceber que a gente às vezes tinha o relacionamento nas datas erradas, por exemplo. E a gente conseguiu ajustar para isso, né? Então às vezes tipo passava da data que era, né? A data ideal, né? Então, para engravidar não estava dando certo, né? Mas Ué, você tá me cortando? Você vai deixar eu falar? Não, eu tô falando, você começou a falar em cima. É que eu só lembro as coisas no meio do que você tá falando. Aí quando eu espero você terminar, eu já esqueci. E essas são as partes assim teóricas, né? Que a gente passou. Não é mas teórica assim, tipo, não é teórico, mas é isso, né? Mas como a gente começou a ir atrás da clínica, né, do ginecologista, a gente ficou com uma expectativa altíssima, porque a gente ia acertar no dia que eu tava ovulando, a gente ia acertar o dia, né? Mas só isso não vale, gente. Já passaram 3 meses fazendo isso e não deu. Então eu percebi. É claro que eu fiquei muito frustrada, né? Todo mundo que é tentante sabe esse sentimento de quando... parece que a frustração é maior, né? Esse sentimento de quando vem pra você, né? Vem a menstruação. É muito... Nossa, não foi dessa vez. Nossa, não foi dessa vez. Porque a gente fica com a expectativa lá em cima, né? Todo mês a gente fica com uma esperança de que a gente vai ficar grávida. Aí a gente começa a se preocupar. Nossa, será que tá doendo aqui, tá doendo ali? Será que eu tô passando mal? Será que eu tô grávida? Não sei o que, não sei o que. Mas não é fácil, né? Esse tempo. E uma coisa que eu percebi é que mesmo que a gente tente acertar o dia e... o dia, né? Mesmo que a gente faça tudo que a gente possa fazer com nossas mãos humanas, mesmo assim, a gente não pode fazer filhos. Eu falei isso no canal do japonês também, que no canal japonês eu tô postando bem detalhadamente, né, esse meu processo. Aí uma pessoa comentou lá também que podia gravar isso em português para as pessoas que não sabiam. Aí, o que eu tava falando? Mesmo que a gente não consegue fazer filhos, e quem dá filhos, quem dá vida é Deus, né? E eu falei no outro canal também que não importa como você nasceu, como você foi gerado, quem quis que nascesse foi Deus. Deus que soprou o fôlego de vida, né, Buba? Então todas as pessoas que nasceram foram porque Deus quis que nascesse, né? Não foi por acaso. E é isso. E esse período Deus tem me ensinado a confiar nele, entender
né? Que é no tempo dele. Porque eu sempre fui uma pessoa muito organizadinha. Tal ano eu vou casar, tal ano eu vou ter filho, tal ano eu vou ter filho, né, Bubu? Não sei, né, o Bubu? Mas, tipo, no meu coiso, eu já ia ter 2 filhos, entendeu? Com essa minha idade de 29 anos, eu já ia ter 2 filhos nos meus programas. Mas o meu programa não é o programa de Deus. E aceitar isso foi difícil também, né, Bubu? Teve um dia que eu chorei no sofá quando veio pra mim, né? E eu chorei, botei um louvor ainda, fiquei mais pra baixo. E chorei e falei com Deus, não sei o que. Aí nesse dia eu falei assim, tá bom. Eu entrego o meu desejo pro Senhor, né? Porque não adianta nada. Quer dizer, não adianta nada não. Eu aceito o processo do Senhor na minha vida. E aí desde esse dia ficou bem mais fácil entender e esperar em Deus. Né, Bubu? Acho que pro homem é mais fácil, né, esse processo. Não é não? Não, fácil não é, mas é mais fácil que a mulher. Porque não é no seu corpo, você não sente. Não tem diferença pra você. Então é difícil de entender essa dor, essa tristeza, essa frustração. Tem, mas não é o mesmo nível, da mesma intensidade, o mesmo peso, né? Mas é isso, gente. Outra coisa que também eu aprendi nesse período é que eu às vezes, como a gente começou a ir na clínica e fazer assim as coisas direito, parece que minha vida estava focada nisso. Aí quando não acontecia, como isso estava sendo a razão da minha vida, tudo estava girando em torno de ficar grávida, de ter filhos, né? Tipo, eu vou comer isso porque eu vou ficar grávida. Eu vou comer isso porque eu vou ter filhos. Eu vou tomar esse remédio, vou fazer exercício físico porque é bom para ter filhos. Tudo tava girando em torno disso, sabe? E aí quando não acontecia isso, como isso tava sendo a razão da minha vida de viver, eu ficava muito frustrada. Parecia que minha vida tinha acabado, muito depressiva assim. Ficava tipo 5 dias sem fazer nada, sem conseguir querer fazer alguma coisa, sabe? Querer levantar da cama assim. Aí Deus me mostrou, né, que isso estava sendo a razão de viver minha, né? E isso tá errado. Deus tem que ser a razão de viver nossa, né? Então eu tava colocando aí esse desejo de ficar grávida em primeiro lugar assim da minha vida. E isso também eu aprendi com esse tempo aí, que Deus tem que ser primeiro lugar na nossa vida, né, Bubu? E não deixar de viver. Eu vi não sei se vocês conhecem, mas a Rebecca Nehmer ficou grávida. Nossa, eu chorei tanto com o vídeo dela. E ela falou uma frase, espere vivendo. Alguma coisa assim. Que às vezes a gente tá esperando, mas a gente fica focado nisso e a gente deixa de viver a vida, né? Sendo que a vida não é só isso. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de fazer nessa vida, alcançar sonhos, outros sonhos além disso, e acaba deixando de viver, né, a vida. Mas é isso. Não deixem de viver. Mas é isso. Coloque a esperança em Deus, né? E aí a gente vai gravando o nosso processo aí pra vocês, vindo conversar. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, dê muito like pra gente saber, tá bom? Pra gente se animar de gravar o próximo também, porque a gente tem que parar tudo pra gravar, né, Bubu? E a nossa vida não é tão devagar assim. É isogashi a nossa vida, então é meio difícil, sim. A gente tem que ser bem intencional pra conseguir gravar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido alguma coisa pra você que tá aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Tchau!